Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Eu Deus, vou meu começar Pai, orando. Deus Não, pode orar. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro em Tua presença. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus o Cristo, o Salvador. Quero Te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar reunidos em Teu nome, para esclarecer, para ler, meditar na Tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. Possamos compreender, possamos praticar, e possamos influenciar os outros a praticar a Tua palavra, Senhor. A conhecer, Senhor, a Ti, e fazer, Senhor, a Tua vontade. Abençoa, Pai, nossos familiares, Pai, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos e até os nossos inimigos, Senhor. Abre a mente deles, Senhor. Alcança. Convence-os. Porque só o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, pode convencer o homem do pecado. Pode fazer com que ele volte, Senhor, e se arrependa. Oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que tiveram oportunidade, Senhor, de assistir, de ouvir e de ver este devocional sejam impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Deus. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Zacarias, capítulo 14. O juízo sobre Jerusalém e os seus opressores. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém. Para o leste, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia de singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, será dia claro. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederam isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra daquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ele será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hanael até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anatema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com quem o Senhor ferirá todos os povos que guerrearão contra Jerusalém.
a sua carne será consumida, então eles de pé, e a sua carne será consumida, estando eles de pé, e eles aprudecerão os olhos nas suas órbitas, e eles aprudecerão a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçará-se a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E E também também, Judá. Vai lá, Mário. e também Judá pelejará em Jerusalém. E se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestidos em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mochos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os restantes de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as cabanas, sobre as campainhas dos cavalos, aliás. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos. Santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que santificarem virão, e delas tomarão, e nela cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Amém? Glória a Amém. Deus. Assim encerra aqui esta palavra, Zacarias 14, que, ao meu ver, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde unirá o povo, todo o povo que receber Jesus no seu interior, no seu coração, e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, se unirá ao povo de Israel. Eu estava olhando aqui, amados, e essa palavra me leva lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11, 12 em diante, né? E naquele tempo estavam sem Cristo, né? Separados da comunidade da Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo,
matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, amados, esse último versículo aqui, esse último capítulo de Zacarias, é uma confirmação de que o povo irá se reunir, todos num só propósito, num só espírito, para adorar o grande Rei, para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma esperança, né, irmãos? E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse dia será um dia grandioso, maravilhoso, para todas as nações da terra. E nós, amados, nós precisamos estar cada vez mais firmes na presença dele, buscando a face dele, a direção dele. Em Joel, capítulo 3, 12, 14, também fala a respeito desse grande dia, né? Se o Medeiros quiser ler aí, Medeiros, Joel 3, ali tá pertinho aqui, ó. Só voltar aí, os pequenos, né? Oséias, Nahum, Joel 3, Joel 3, 12, 14. vamos lá. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. 12, 14. E o 18. Ok. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mostos, e os horteiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Oh, Amém. glória. Aleluia. Engraçado, né, amados, que todos os profetas, esses pequenos profetas aqui, esses pequenos, os menores, né, falam a mesma língua e declaram as mesmas coisas, né? As profecias são cumpridas com o passar do tempo. Isso é para confirmar que nós estamos no caminho certo, amado. Que Deus, ele voltará e vem nos buscar para levar para sempre com ele. Como ele disse lá em João 14. Depois a gente lê isso aí. Eu passo a oportunidade aí para vocês. Você vai comentar alguma coisa ou... Eu ia falar aqui, mas basicamente o que ele falou, acho que aqui nesse capítulo, pelo que eu consegui dar uma estudada, né? Tem um pronunciamento da divisão novamente e a afirmação, né? Que o Senhor, ele é rei dos reis, né? Que ele é sobre tudo e sobre todos aqui na terra e que a gente tem que estar pronto para o dia que ele retornará, né? Que quando ele retornar, aí somente é nesse momento que a nossa vitória vai ser certa, vai ser completa. Acho que é basicamente isso. Aleluia. Glória a Deus. O texto ele é um pouco repetitivo, na verdade, né? Porque ele vem no prosseguimento do capítulo 13, é uma reafirmação, né, do que o Senhor já tinha dito a respeito do dia do Senhor, que ele estaria ao lado de Israel e que ele enfrentaria as nações. Aqui ele só detalha um pouco que mesmo ele enfrentando as nações ali, até a vir a ação de Deus, que haveria algum sofrimento por parte do povo e algumas coisas bastante graves assim, aconteceriam com o povo, né? E
a gente não gosta nem de ficar repetindo muito aqui, esse verso 2, eu acho que ele é autoexplicativo, né? Mas que, apesar de tudo isso, né, o Senhor, ele viria, né, em socorro do seu povo, e ele estabelecerá, né, o seu governo. Então, realmente é apenas um detalhamento do que será aí o Armagedon, do que será aí essa batalha na segunda vinda, do que será aí a destituição, né, de Satanás e das suas obras e dos seus malfeitos, né, por assim dizer. Mas o que me chamou, e ele fala da restauração, do que Deus fará, mas o que me chama a atenção nesse texto, né, é o último versículo, né, porque o capítulo de Zacarias, principalmente esses últimos 4 capítulos, ele é um tanto quanto escatológico, né, então ali no livro, Deus está falando da restauração, eles já tinham sofrido pra caramba, já tinham sido levados cativos, já estavam construindo a cidade com dificuldade, com perseguição, enfim, e a gente viu várias profecias sendo cumpridas e várias outras profecias que nem eram para aquele tempo de Zacarias, mas quando ele finaliza o texto todo aqui, né, que aí ele fala da primeira vinda de Jesus, ele fala do Messias, como ele deveria vir, como ele procederia, o sofredor, da traição, das 30 moedas de prata, do campo do oleiro que seria comprado. O livro de Zacarias, ele fala a respeito do livramento de Deus com respeito ao povo. Enfim, né, é um livro muito, muito rico, né? E eu muito pouco lido por mim mesmo, né? Eu acho que eu explorei pouco, né? Nós congregávamos numa igreja que todo ano o pastor fazia o desafio, né, de ler a Bíblia toda naquele ano, né? Então eu frequentei essa igreja durante 9, 10 anos ali, né? E então todo ano a gente tinha essa coisa de ler a Bíblia. Então o livro de Zacarias, obviamente a gente já leu algumas vezes, mas você estudar, que nem nós estamos aqui, é um devocional, mas a gente chega até a comentar versículo por versículo, né? Na profundidade do que nós estamos fazendo, né? E lendo os textos, ele fala muito, né? É muito rico, né? Então, a gente sempre fala que ler Novo Testamento, ler o Evangelho de João, talvez seja o evangelho que a gente mais lê, né? Mas esse livro de Zacarias, ele merece, né? Esse apuro, né? Ele merece esse cuidado mesmo, porque ele é fantástico e nem é um livro tão grande, né? Então, é muito rico. Mas quando ele termina o texto, né, quando ele termina depois de tudo isso e tal, ele fala na glória futura da cidade de Deus, e ele vem trazendo essa palavra, mas no último trecho do último capítulo ele diz: naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Então, isso me chamou muita atenção, né? Eu falei assim, mas como assim, né? A gente lembra, isso me lembra, né, do texto lá de Mateus 21, 12, 13, em que Jesus, né, ele se indispõe com as pessoas que estavam no templo. Se você, Mário, puder ler para a gente aí, Mateus 21, 12, 13, em que Jesus se indispõe, né, com as pessoas no templo, e esse texto, ele repete nos 4 evangelhos, né? Ele fala lá em Mateus 21, 12, 13, ele fala em Marcos 11, 15, 17, ele fala em Lucas 19, do 45, 46, e ele fala em João 2, 13 e 16. Então foi uma coisa muito importante, né? Que chamou muita atenção ali no ministério de Jesus. A purificação do templo. Ele É, fala assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. E vendo, então, então, pode continuar aqui? Ou é só isso que você quer? pode. Não, pode continuar, pode continuar. E vendo, então, os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia,
E os meninos chamados no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirar-te o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Bom, ali você vê que o templo de Herodes, né, ele era praticamente metade da cidade de Jerusalém, e muita gente ia lá oferecer sacrifício, e às vezes o camarada nem levava, né, o sacrifício da casa dele, porque ele chegava no templo e ele já comprava ali na hora. Né? É, Ele já pegava o animal que já tinha sido criado, que já não tinha trabalho nenhum, na verdade, né? Então era um sacrifício que só custava o dinheiro que ele ia pagar no animal, que ele ia pegar lá. Ele não teve que cuidar do animal, não teve que preparar o animal, não teve que, né? Nenhum, nenhum apuro sacrificial ali, ele não teve que fazer. E isso rendia muito dinheiro, né, para os responsáveis pelo templo, porque eram muitas pessoas que ofereciam sacrifícios, porque a forma de remissão de pecado era oferecer o tal do sacrifício, né? Então, quando Jesus sai lá quebrando tudo, ele chamou muita atenção para si mesmo e para o seu ministério, né? E aí ele fala que a casa do Pai, né, é uma casa de consagração, é uma casa de oração, é uma casa para você chegar lá e mirar nele, né? E não era um lugar para fonte de lucro, por mais que parecesse uma facilidade. Pô, eu tô vindo lá de outra cidade, eu tô atravessando lá de outro lugar, né, de uma outra região. Eu vou sair arrastando uma cabra, vou sair arrastando um bode, vou sair arrastando um bezerro, né? Pô, é mais fácil eu chegar lá e comprar, né? Não é isso? Mas o sim, senhor falou assim, aqui Verdade. não, né? Aqui não, vai comprar lá fora, vai comprar lá longe. Então não façais da minha casa casa de venda, né? E eu me lembro de um tempo, talvez seja exagero, só estou aqui testemunhando, tá bom? É sempre bom explicar, né? Porque, puxa vida, tem um povo que gosta de uma confusão. Que às vezes a pessoa ia pregar na igreja e ela levava CDs, ela levava lá uns livros, ela levava algum material, porque a pessoa vivia da obra que ela produzia. Ela recebia uma oferta da igreja quando ela ia pregar. Às vezes os pastores acertavam isso até com uma antecedência, principalmente nos congressos, né? E aí os irmãos tinham material dele, promocional ali, do ministério dele, e ele perguntava para o pastor se ele podia vender, né? Aí o pastor sempre arrumava um lugar, né? Fora do templo, muitas vezes, ou próximo da sim, porta, para que ele não vendesse é, as coisas dentro da igreja, né? Então, sim, para não configurar isso. Então, era um cuidado, né, que se tinha lá atrás, e alguns dizem, isso aí também é exagero, né? Isso aí também não precisa de tanto, isso e aquilo. Mas acontecia, né? O fato é que era um pouco dessa forma. E até alguns ministérios tinham uma dificuldade quando você falava assim, a gente tem que oferecer um café para o pessoal, vamos fazer aqui uma cantina. E alguns pastores mais ortodoxos, né, mais antigos, eles torciam a cara. Ele falou assim, se vocês quiserem dar café, vocês podem dar café. Vender não vai vender nada, não. Porque ele tinha essa coisa, né, desse apego, né, com essa palavra aqui. Eu não estou dizendo que se é exagero, se não é exagero, né, eu estou só dizendo que aqui em Jerusalém o negócio era massivo, né? Porque muita gente ia lá. Então, você ia lá, era um cheiro de bicho no meio da igreja, que no meio do templo, porque era muito bicho, né? Era é, rolinha, era animal de todo tipo, galinha, dependendo do pato, sacrifício que ele fosse ganso, oferecer. Tinha uma série, né? Então, aqui, o Senhor, né, Jesus, ele está dizendo que lá no último, no final dos templos, né? Não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Então as pessoas elas estão servindo ao Senhor sem aquela intenção de ganho, sem aquela intenção de lucro, sem aquela intenção de obter algum retorno com respeito disso. Mesmo que se diga, né? Digno é o obreiro do salário. Claro, todo obreiro é digno do salário. Você trabalha numa empresa, você é digno do seu salário. Você trabalha no comércio, você é digno do seu salário. Se você prega a palavra de Deus, você também é digno do seu salário, né? Mas aqui ele remete a um exagero, né? A uma coisa que extrapola, não é isso? Então, talvez vocês se lembrem disso, né? É, tinha alguns ministérios há um tempo atrás aí que ele estipulava até o valor da oferta, né? Era um leilão, né? Antes, quem tem 1.000 aí? E 1.000? E para baixo de 1.000? E quem tem 500? Quem vai trazer 500? E as é, maquininhas passavam lá, as maquininhas de débito ou de crédito, né? Para ficar mais fácil para você dizimar ou para você ofertar. Então, essas coisas vão configurando, né? Um exagero, né? Uma coisa que extrapola. Você fala assim, cara, calma, como assim, né?
O pessoal ia pregando nos estádios. Quantas vezes a gente não chegou a ver cenas de o camarada carregando sacos e sacos de dinheiro, né? Enfim. Então, algumas coisas, né, parecem assim um pouco exageradas, né? E aqui ele está dizendo, né, no final, né, de tudo, de toda a glória, de todos os anjos, de todas as manifestações, né? Eu acho que isso é muito pertinente para nós, né? Que a gente não faça da nossa fé uma coisa mundana, uma coisa comercial, que a gente não faça da nossa fé uma coisa que não seja espiritual, né? Que a gente se preocupe realmente com essa questão da oração, que a gente se preocupe realmente com a questão da dedicação ao evangelho, da leitura da palavra, na visita das pessoas, da preocupação de um com o outro, né? Então, me parece muito pertinente, né? E ainda mais que eles estavam ali restaurando o templo, né? E quando Zacarias traz essa palavra, ele diz: naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor. Já era um exemplo, né? Já para ele falar: vocês estão reconstruindo o templo, mas é o seguinte, ó, isso aqui para mim é muito importante, não faça isso, né? Se preocupe, seja um bom pastor, né? Ele já falou tanto de maus pastores, né? Na citação do texto, né? Então, vamos nos preocupar mais com a alma, com as almas, vamos nos preocupar mais com o culto, menos show e mais culto, né? As pessoas fazem um monte de show, né? Agora os inários foram aposentados, né? Só canta o hino que o ministério compôs, o que alguém da igreja compôs, e depois tem o CD para vender lá, né? E tal. E sem querer, né? Ser o santarrão do negócio, mas é só cuidar com exagero, quero dizer, né? Então, não se usa mais uma harpa cristã, um cantor cristão, não se usa mais um inário, não se usa mais os hinos tradicionais ali, que você levava aquele inário e você louvava ali. Não, cada 2 meses são hinos novos, né? Que é um CD novo que sai, é um hino novo, e então, né? Acho que é interessante essa palavra para uma reflexão, né? Eu acho que estou sendo menos textual hoje, né? Menos versículo por versículo, né? Porque realmente esse texto aqui, eu acho que a gente já falou bastante na primeira vinda, na segunda vinda, já falou bastante do Amargedon aqui em relação aos textos, e aqui realmente é mais um detalhamento ali, uma explicação e tal, mas isso foi o que me chamou a atenção. E aí eu devolvo para você, Mário, aí, para quem Não queira querendo comentar criticar, aí, né? né? Não querendo criticar, mas só para confirmar o que você disse aí. Ontem mesmo aconteceu isso lá na igreja. O pastor fechou a porta da frente da igreja e teve que sair lá pelos fundos lá e todo mundo teve que passar lá para comprar o livro lá do pregador. Então, quer dizer, fazer o quê, né? Eu não estou sendo contra, entendeu? Eu estou dizendo assim, pela citação do livro, né? Eu sou contra o exagero, né? Eu sou contra que nem eles faziam lá no Templo de Jerusalém, porque Jesus saiu dando bicuda lá, tinha muito material, né? Era muito cambista, era muita coisa, era uma coisa que extrapolava, né? Se fosse uma coisa contida, se fosse uma coisa não exagerada, que não atrapalhasse a ordem do culto, que as pessoas não ficassem gritando para comprar ali, fazendo, olha, leva 2 por 1, ou então sabe esses negócios, né? Você fala, mano, virou bagunça esse negócio. Então lá devia ser uma baita de uma bagunça, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, né? Então, acho que vale aí uma reflexão com respeito à nossa vida, né? E com respeito ao que nós fazemos da nossa fé, e com respeito à forma como a gente vê o evangelho, e, enfim, é mais nesse sentido aí. A gente tem que ficar atento a essas coisas, né? Porque é o que Jesus falou. A minha casa será chamada casa de oração, e não mercado livre, né? Mas, infelizmente, acontecem essas coisas hoje na igreja. Tem que ter muita paciência e levar devagar. O que eu quero dizer para vocês aqui, amados, nesse livro aqui, no capítulo 20, lá no finalzinho, ele fala que naquele dia se gravará sobre as, as campainhas dos cavalos, santidades ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá
serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Então, amados, Deus quer unir a todos, quer unir todas as nações, quer unir todo o povo, porque o Senhor não, a palavra de Deus fala que Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Né? Então, Deus, Ele ama a sua criatura. E Ele quer que a sua criatura se torne seu filho e venha para Ele. E Deus tem coisas lindas para Ele, para o povo. Nosso Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, eu vou vos preparar lugar. Né? Credes em mim, credes em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E Ele fala, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, amados, Ele vai voltar para nos buscar, para morar com Ele. É isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Seja qual for as lutas, as provas, vai chegar esse dia. Ele vai vir buscar o seu povo. E eu creio que muita gente irá partir com Ele. Porque a presença de Deus na nossa vida, amado, você vai sentir quando ele se apresentar diante de você. Ninguém parte dessa terra, Jurandir e Medeiros, e mais alguém que estiver nos ouvindo aí, eu sei quantas pessoas estão aí. Ninguém parte sem antes ter a chance, é a Vilma que está aí, sem antes ter a chance de conhecer a Deus, de ter um momento com Deus. Todo ser humano tem a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, antes de partir dessa para uma outra. Então, amados, naquele grande dia, haverá. Deus, ele fala que joga no mar do esquecimento, né? Quando a pessoa se arrepende e reconhece o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. E a pessoa ali nasce de novo, passa a ser uma nova criatura. Isso é muito importante, amados. E isso é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence a pessoa. E nesse grande dia haverá. Porque, olha, você olhar para o céu, cara, e ver aquelas trombetas, aqueles anjos tocando as trombetas, e o Senhor descendo toda a terra ao mesmo tempo, vendo, será um dia fantástico, né? My God. Glória a Deus. Pessoas não conseguem enxergar, né? Mas se você olhar para trás, você vai ver que o grande dilúvio, houve o grande dilúvio. A palavra diz que o povo casava-se, dava-se casamento, faziam festa, né? E de repente veio a destruição. Então estejamos atentos, amado. Estejamos prontos. Estejamos sempre esperando o grande dia do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E o interessante, né, Mário, é Pode que falar. o verso 20, né, ele diz que naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, que nem você leu aí, Santo ao Senhor, e nas panelas, e tudo que era com respeito ao templo seria gravado Santo ao Senhor, né, o que dá a ideia de que tudo que está dentro da igreja, né, tudo que faz parte do culto ao Senhor é santificado, né, é consagrado ao Senhor.
né? Sim, Então, tudo que está dentro do ambiente eclesiástico ali, tudo que está dentro daquele ambiente de igreja, é, deve ser consagrado. E eu volto a lembrar, né? Eu estou muito saudosista, né, de algumas coisas, né? Porque algumas igrejas também, né? Quando a igreja é grande, quando era construída ali, planejada, né? E tal, o pessoal fazia o salão, a nave, o culto, e fazia um outro salão que era o salão para festa, né? Para não sim, misturar as duas coisas, né? Então, no salão ali era onde estava a celebração ali, o culto ao Senhor, e os instrumentos musicais nem saíam do púlpito, né? A pessoa falou: ah, posso levar para tocar na minha casa, levar um instrumento da igreja para fora? Não, não pode, porque aquele instrumento era consagrado para ficar ali, né? E quando acabava o culto, se fechava ali a igreja e ia para um outro salão para fazer ali a festa. Com, como as coisas mudaram muito e as igrejas são pequenas, e eu me lembro de um testemunho de uma irmãzinha que deu até uma certa problemática, né? Assim, ficaram torcendo meio a cara, que a igreja ela era num salão que não era propriamente uma igreja. Se alugou um lugar que um dia podia ser um bar, no outro dia podia ser uma pizzaria, no outro dia podia ser uma loja de imóveis, né? E quando ela foi fazer o casamento, ela falou pro pastor, pastor, eu conversei com outro pastor de uma outra igreja, no caso, que não era ligada a nenhum ministério, mas e ele me permitiu fazer o casamento lá. E o senhor poderia fazer meu casamento em outro lugar? Porque eu vou tirar as fotos, a gente vai preparar, vai deixar uma lembrança para o futuro e tal, não sei o quê. E eu não queria passar, né? Daqui a 5 anos ou 6 anos, olhar para o lugar onde eu casei e não ser uma igreja mais, ser ali uma pizzaria, que nem a gente está falando, uma loja de imóveis, qualquer outra coisa, porque as igrejas não tinham mais cara de igreja, não é isso? É, 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 tem lugares que você olha que você passa lá 20 anos, a igreja é igreja, né? E tem outros lugares que já virou tanta coisa comercial, né? Já virou imobiliária, já virou depósito de material para construção e tal. Mas ela queria ter aquela lembrança, né? De um lugar que fosse, né? Dessa forma. Então, a forma onde você vai cultuar a Deus, é claro, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Né? Não estou aqui desmerecendo. Se você tem um salão ali, você alugou um valor mais barato e tal, você está cultuando a Deus, glória a Deus, aleluia, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas quando você vai fazer uma cerimônia, que você quer guardar um memorial, né? As pessoas elas querem que seja, e é bem natural isso, não tô aqui, não é uma crítica, não, mas é só para notar isso, né? Que o ambiente eclesiástico, né? Ele fala muito ao seu coração, né? Quando você vai visitar uma cidade, quando você vai num lugar que tem lá aquela praça, tem aquela igreja colocada, aquela coisa bonita, aquela catedral, né? Isso mexe com você, né? Não é só o fato de você se prostrar diante de Deus, mas aquela imagem, né? Ela fala bastante, né? Mas dentro desse contexto, né? Seja onde for que você esteja, né? O, quando você consagra ao Senhor, consagrado está, né? E o Senhor ele leva isso muito a sério, né? Então nós devemos também estarmos consagrados ao Senhor, né? E nós devemos estarmos com isso, né? Santo é o Senhor. Então quando a gente chega na casa do Senhor, qual que era o normal? Você chegava lá, dobrava o joelho, orava, né? E tinha uma forma de cultuar. Hoje em dia o pessoal não pode dobrar o joelho porque ou vai sujar a calça, ou vai rasgar a meia, ou porque ou vai ter alguma coisa, né? Então, né, Deus não se incomoda com isso não, vai ser desse jeito. Então a forma de culto mudou, né? A forma de servir mudou. Mas eu acho que é interessante a gente trazer algumas coisas à mente, né? E algumas práticas eu acho que eram bem interessantes e a gente deve até, né, considerar a ideia de voltar com elas, né? Porque de repente a gente está relaxado demais, né? Falo por mim, né? Falo verdade. por mim aqui, não tô, né? Nem conheço os outros, então não posso falar dos outros, mas de uma forma geral falando aqui, né? Pelo que a gente nota, pelo que a gente vê, vale a pena voltar a algumas práticas. Eu acho que eu cortei a Zilma, né? Então, desculpa, Zilma. Fica a Não, imagina, oportunidade aí. pastor. Não sei se foi ela que eu contei. Então, pastor, teve uma, teve uma vez que eu fiz um estudo sobre isso que a gente está falando, e a pessoa que estava dando o estudo, ele falou que essa parte aí aonde Jesus derrubou as bancas, né? Era um lugar onde os gentis ficavam, né? As pessoas que não eram judeus, não sei se é verdade, né? Mas assim, faz agora falando, ouvindo o pastor falar, faz um pouco de sentido para mim, né?
Porque ele falou assim que eram as pessoas que não podiam entrar no templo, era um lugar onde elas ficavam para também cultuar a Deus, né? Era tipo um esticadinho ali para quem não podia entrar no templo. Não sei se, é uma pergunta assim, uma dúvida, né? E aí ele falou por isso que Jesus ficou bravo, né? Porque além de estar toda aquela bagunça, aquele mercado de peixe ali, as pessoas queriam cultuar a Deus, não tinham espaço ali para cultuar, né? Envolve tudo, né? Envolve tudo. Mas o que chama muita atenção, né, e o que ele cita no texto é o comércio, né? Hum. Então ele diz isso: não façais da casa do meu pai uma casa de venda, uma casa de comércio, né? Então o homem lá está lendo lá o Velho Testamento, está ministrando a palavra, e o cara aqui está querendo comprar animal, está discutindo preço, está tendo uma desorganização ali, né? É Então, que nem muitas vezes ele fala. acontece na igreja, né, pastor? Hoje, até esse dia eu estava conversando com o Silvio sobre isso, que as pessoas chegam, que nem você falou, não vai mais orar, não vai mais tirar um tempo que seja sentadinho ali, orando, né? Ter um tempo em silêncio para começar o culto. Vira um mercado de peixe no final da igreja, todo mundo falando junto, é um negócio meio doido, né? Então, é uma série de práticas que eu acho que a gente foi perdendo e que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre o assunto e revisitar, né? Revisitar algumas coisas. Na minha opinião, né? Eu acho. É que nem se falou dos louvores, né? Hoje em dia, muitos desses acaba sendo assim, o eu, né? Não exalta o Senhor, né? Mas é eu vou receber, eu vou ter, Deus vai fazer para mim. Então, sei lá. Eu também sou meia crítica nessa parte aí de louvor, porque é difícil, né? Você vê assim que os louvores da harpa eram louvores, né, direcionados a louvar realmente ao Senhor, né? Até tinha um ou outro que falava, né? Mas era contando tipo o testemunho do que aconteceu com ele, né? Sei lá. Então, eu acho que vale uma reflexão, né? Acho que não é simplesmente uma crítica pelo prazer de criticar, né? Mas vale dar uma olhadinha, né? E se preocupar um pouco com o conteúdo e menos com a forma, sabe? Sim. Porque, na verdade, as pessoas falam assim, né, é que a gente está vivendo no tempo da graça, então tem que ser. Porque você está no tempo da graça, você tem que fazer de qualquer maneira, de qualquer. Eu e o Silvio, nós somos muito críticos, então, às vezes ele fala assim, quando a gente vai voltar, ele fala, ai, vamos pecar, mas. Aí ele comenta alguma coisa que aconteceu que ele, né? Eu falei, amor, vamos orar, né? Tem hora que a gente tem que é orar, né? E sempre que a gente tem oportunidade assim, de conversar com o nosso pastor de boa, né? A gente conversa, né? Até teve uma época lá que eles quis fazer a festa caipira lá e a gente meio que. Aí eu falei, não, vamos conversar com o pastor e pôr a nossa posição, mas assim, eu até levei a canjica que ele pediu, mas eu não fiquei. Eu falei, pastor, eu vou trazer, mas eu não vou ficar, né? Porque eu não ia em nenhuma festa de nenhuma outra igreja que me convidava e aí tava vindo para dentro da nossa igreja. Aí o Silvio chegou no toque e falou: Pastor, vai comemorar o quê? São João, né? O que que vai comemorar? Pastor Silvio, misericórdia. Aí ele falou: Ah, pastor, né? Aí depois a gente eu falei: Amor, vamos orar, vamos orar. Aí naquela mesma semana o pastor passou na frente da Renascer e viu o bandeirinha e o Espírito Santo incomodou ele. Nunca mais foi feita essa festa na igreja, né? Então, assim, às vezes a gente não fala, né, pastor, que o espírito está incomodando na gente. Não, sei lá, eu não acho legal. Bem na época que todo mundo está comemorando São João, comemorando os santos aí, a gente vai lá e faz uma fogueira, faz uma festa. Teve gente até vestida de caipira, pintadinha a cara. Ai, sei lá, eu sou meia antiga nessa situação, sei lá. Eu acho que vale a reflexão, né? Mesmo no Natal, eu sempre fui contra árvore de Natal dentro da igreja, Uhum. particularmente, né? Acho que se você quiser ter na sua casa, você manda na sua casa, a casa é sua, né? Você recebe e põe lá o que você acha que deve. A gente orienta, né, baseado na palavra, mas você também tem a Bíblia, você pode ler lá e tal. Mas dentro da igreja, você fala assim, mas o que que
que o nascimento de Jesus tem a ver com aquela árvore, com aquelas bolinhas ou com aqueles presentes? Ou mesmo a Páscoa. Então, eu acho que a igreja ela é um lugar onde nós devemos trazer a essência do negócio, né? Então, ali você fala a verdade. Na sua casa, ali, se você quiser dar ovo de Páscoa para as crianças, não tem problema nenhum. Tu compra o ovo de Páscoa, não tem problema nenhum. Mas se você vai falar da Páscoa na igreja, você vai falar do que era a Páscoa de verdade, né? Uhum. Então, o Natal é a mesma coisa. Você não dá o sentido para as festas que o mundo dá, né? Então, eu lembro que o pessoal às vezes falava assim, ô, Júlio, o que você acha esse pessoal, essas igrejas que estão cultuando aí, né? Parece que é Velho Testamento, parece que é o judaísmo e tal. Eu falei, vou te ser sincero, se eu tiver que escolher entre as festas do Velho Testamento para comemorar e essas festas novas aí de Páscoa com ovo e de Natal com árvore aí, que lembra do Papai Noel e esquece de Jesus, eu prefiro as festas antigas, porque pelo menos tem uma origem, pelo menos tá lá na Bíblia, entendeu? E essas festas outras aí que se desvirtua, para mim, Jurandir, eu particularmente, eu não curto, né? Eu acho que a gente deveria, se é para errar, né? Erro é erro, mas se é para errar, eu prefiro errar tentando acertar, errar pelo excesso de cuidado que pela falta dele, né? Então, o verso 13 aqui, o verso 9, né? Do capítulo 13, ele diz: vocês são meu povo, e eles responderam, e o Senhor é o nosso Deus, né? Então, acho que é isso, né? O Senhor é o nosso Deus, e nós somos povo do Senhor, e nós estamos aqui para adorá-lo, para louvá-lo, e devemos ter um zelo, né, pela casa do Senhor, devemos ter um zelo pelas coisas do Senhor, pela forma como a gente se coloca diante do Senhor, e é isso, né? Às vezes o pessoal briga, às vezes, para fazer uma limpeza na igreja, para arrumar uma cadeira, para trocar uma lâmpada, sabe? Como se, né? Então, não sei, acho que, né? Eu lembro muito do esposo da irmã Lúcia, né? O irmão, me fugiu o nome dele, a gente ia orar lá na chácara dele, o Mário talvez tenha a memória melhor do que a minha, mas ele cuidava da igreja com zelo, ele tinha prazer, ele tinha um amor de estar lá, de zelar, né? Pelas coisas, e eu olhava aquilo, eu me inspirava muito nele, né? E eu gostava muito do jeito que ele procedia assim, porque ele era extremado, né? Ele não precisava ninguém pedir, ninguém falar, ele mesmo já ia lá, metia a mão e tal. Ele falou: não, aqui a morada é o lugar onde eu cultuo a Deus, né? A igreja somos nós, cada indivíduo, mas o templo é o lugar onde eu busco a Deus. Então eu quero que esteja o melhor possível para quando eu invocar a presença de Deus aqui. Olha, né? Então essas coisas chamam de fato a atenção, né? E eu acho que é um cuidado que esse texto de Zacarias me chama particularmente, né? Embora ele fale muitas outras coisas, tem 21 versículos, mas para mim ele me traz isso à lembrança, né? Ele traz esse cuidado aí com a casa do Senhor e com as coisas do Senhor e conosco mesmo, né? Com a gente mesmo, né? A forma como a Tá gente se falando do irmão apresenta Pedro? diante de Deus. Falando do irmão Oi? Pedro? Do irmão Pedro? Irmão Pedro. Irmão Pedro, obrigado. Irmão Pedro, ele mesmo, né? O irmão José também, ele tinha esse cuidado, né? O irmão Também. José também. Os dois eram os dois varões assim que para tudo que se precisasse na casa de Deus, eles eram os primeiros, né, a se lançar. O Mário gostava muito dos irmãos lá que só iam comer. Porque quando a gente fazia as coisas na casa de Deus, às vezes o Mário ele gosta de churrasco, então enquanto estava todo mundo trabalhando, ele ia lá, pegava uma churrasqueira, assava uma carne ali para fazer uma coinonia com os irmãos, que estava pintando, estava mexendo de pedreiro, a igreja estava sendo construída, né? E aí daqui a pouco só vinham os irmãos para comer, né, Mário? Você gostava muito desses, né? Churrasco, picanha, né? Servia picanha, pessoal, servia melhor. Aí o Mário queria fazer que nem Jesus, da bicuda, mas não era nos vendedores, não, era nos que só aparecia para comer. Nos aproveitadores, né? O pastor, até porque lá no antes, né, quando tinha lá os tabernáculos, tinha todo um ritual, né? O sacerdote, né, tinha que se purificar, tinha que se consagrar. Então, eu acho que o Deus continua o mesmo, né? Nós estamos na graça, mas eu acho que a gente tem que ter reverência, tem que ter todo esse cuidado mesmo. Né, na nossa igreja lá também tem um irmão Gerson que cuida das coisas de Deus lá da casa, sabe? Ele pinta, é tudo que o pastor precisa, é ele que faz. E ele é uma bênção, assim, sabe? E faz com uma alegria, né? É muito legal de se ver. Sim.
Então, amados, É. só para encerrar aqui, Precisamos. o versículo 10 fala que toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gade até Rimon e ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer por esse momento em que estivemos, ao Senhor, lendo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e traçando aqui assuntos concernentes, não é, Pai? A nossa própria santificação, a santificação dos objetos, ó Pai querido e santo da Tua casa, com respeito ao próprio templo, Senhor amado, onde Te adoramos. Pai, isso falou muito forte aqui à minha mente, ao meu coração, e eu gostaria muito que o Senhor nos visitasse nessa direção, que o Senhor tomasse as nossas vidas, ó Pai, para que nós não façamos da sua casa, Senhor amado, um lugar de simplesmente show, ou que nós não façamos da sua casa um lugar de simplesmente uma venda, mas que nós possamos ter o desejo mesmo de sentir a tua presença, Senhor, de convidá-lo para estar entre nós, no nosso culto, Senhor, naquele culto que oferecemos a Ti, e que possamos ter reverência com o local, Senhor, onde nós nos encontramos contigo. Senhor, dai-nos um coração, Senhor amado, uma mente, Pai querido, transformada, que nesse mundo, Senhor amado, em que nós somos tão materialistas, nesse mundo, né, Pai, em que as coisas acontecem com tanta velocidade, que nós possamos ter tempo, né, para meditar na Tua palavra, para meditarmos a nossa conduta, no nosso comportamento, que nós possamos irmos para a Tua casa sem pressa, Senhor, e que nós queiramos estar ali, né, e cultuarmos e conversarmos com os nossos irmãos e entabularmos ali relacionamento, não é, Pai? E não entrarmos, né, já com vontade de sair. Que nós possamos, ó Pai querido e santo, sentir realmente a Tua presença, o gozo da Tua salvação, e quando o culto terminar, nós possamos pensar, puxa, mas que pena que já acabou, né? Então, por favor, Senhor, que o Senhor possa falar firmemente aos nossos corações, às nossas mentes, que o Senhor possa visitar-nos aí nesse dia, que o Senhor possa visitar-nos nessa semana, que o Senhor possa visitar os irmãos que estarão aí ouvindo, né, esta palavra aí mais tarde, não é? E que isso possa trazer aí uma reflexão, né? Que cada um de nós possamos nos avaliarmos, né? Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e que nós possamos dar o benefício da dúvida, né? Que nós não tenhamos pressa em criticar e nem em tecer comentários maldosos, não é? Mas que nós possamos estarmos atentos, Senhor, à Tua voz e à Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e eu agradeço, Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.